Olá pessoal, beleza? Agora a gente vai falar sobre como a gente define pressão, né? Como é que a gente sai dessa questão microscópica para abstrair a pressão na realidade. Bom, pressão também é definida através de movimentos de partículas. Também usamos o conceito de isotropia dinâmica das partículas que a gente pregou mesmo para temperatura e vai usar a mesma coisa para pressão. Mas a pressão, diferente da temperatura, ela não é necessariamente uma coisa muito volumétrica, né? Ela, na verdade, é uma força sobre a área. E a gente tira essa informação das partículas também. Você pensa no caso, né, a força que é dada pela a força mesmo que a gente conhece, né, a gente entende ela pela massa vezes aceleração, né, mas a forma correta de se falar a força do definição da própria segunda lei de Newton é que a força é dada pela mudança da quantidade de movimento. Você muda a quantidade de movimento de alguma coisa, você acaba tendo uma implicação de uma força ali. Então, nesse caso, vamos pensar numa partículazinha com certa quantidade de movimento. A quantidade de movimento é a massa da partícula vezes a velocidade da partícula. Essa partículazinha está descendo aqui agora, e ela vai descendo com essa velocidade y para baixo, o x para frente, né? Ela vai bater e vai voltar, vamos considerar que é um choque elástico, tá? Puramente elástico. E nesse caso, essa variação da quantidade de movimento da partícula é o que? A quantidade final menos a inicial. E ela vai ter em duas direções, né? Porque é uma quantidade vetorial a velocidade, a quantidade vetorial também a quantidade de movimento. Então, na direção x, tanto no, onde ela estava antes e onde ela vai depois, a velocidade x não muda, né? Uma colisão elástica. A velocidade x continua a mesma coisa, não tem variação na quantidade de movimento. Mas a velocidade y muda de direção. Essa mudança de direção implica numa variação na quantidade de movimento, tá? E ela é dada dessa forma aqui, ó, sabendo que a velocidade y estava primeiro, ela termina para cima, na final, menos a inicial dela aqui para baixo. Então, negativo, com negativo dá positivo, dá 2 vezes mvy. Então tem uma variação ali, essa variação na quantidade de movimento é justamente a força que a gente percebe. Vamos partir agora para uma outra ideia. Vamos falar o seguinte, olha, essa forcinha é realizada por uma partícula, mas tem uma quantidade bizonha de partículas que vai fazer isso. A gente quer saber qual que é a quantidade de partículas que faz esse tipo de processo. Vamos pensar então nessa quantidade de partículas que vai ter condição de atingir a parede, por exemplo. Vamos pensar que nesse caso aqui, ó, minha parede também não é a parede toda, né? A parede que eu estou falando é onde eu coloco aqui, ó, essa plaquinha laranja que é um sensor de pressão. Estou colocando aí um sensor de pressão, saber qual que é a força que está batendo ali, vou conseguir capturar a pressão a partir da relação força sobre área. Nesse caso eu tenho um monte de partículazinha batendo, né? Eu quero saber quantas partículas vão bater nessa parede. Olha, a quantidade de partículas que vai bater ali, ela é relacionada primeiramente àquelas partículas, né, que você pensar que é um movimento aleatório, metade delas, vamos supor que metade delas está indo para cima e metade está indo para baixo. Tem que ser dessa região que está ali, só aquelas que estão indo para cima, porque se está indo para baixo não vai bater no meu sensor de pressão, certo? Então a gente já corta pela metade, por isso que surge esse termo aqui, ó. Esse primeiro termo aqui, ele surge disso. Ele é um termo que está falando, olha, a gente está considerando que só metade das partículas que estão perto da parede vão bater na parede. E qual que é essa região perto da parede? Ela não é o volume inteiro também. Essa região não é todo o volume, ela é só um subdomínio, que é esse domínio verde aqui, ó, que são as minhas partículas que estão dentro desse domínio, que estão embaixo desta área aqui, ó, estão embaixo desta área aqui, só essa região aqui, ó, só essa regiãozinha, tá? Que é o que vai realmente atingir o meu sensor de pressão. Só essa parte do domínio, e elas só vão atingir ele, elas vão atingir ele a partir do momento de uma certa distância que elas estejam. Essa distância depende da velocidade da partícula. Se eu determino um certo ΔT, um período de tempo, e a minha partícula está muito devagarzinha, ela não vai chegar lá. Mas se eu determino que ela vai percorrer essa distância, né, com uma certa velocidade, com um ΔT fixo, eu posso determinar qual é o tamanho, né, desse negócio, ou seja, essa relação de velocidade vezes tempo, que ela está me dando, na verdade, um comprimento, ela está me dando uma distância, né, que seria, eu vou chamar isso aqui de Ly, né, pode ser um Ly, por exemplo, é uma distânciazinha y, que são as partículas que vão conseguir chegar a atingir a minha superfície do meu sensor, tá? Então essa região volumétrica que eu estou determinando aqui, é a região de onde vai realmente sair alguma coisa, informação de pressão, tá? Dali são as partículas que vão bater no sensor e vão gerar essa mudança da quantidade de movimento que a gente acabou de ver aqui em cima. E essa mudança da quantidade de movimento vai ser uma força que vai ser sentida pelo meu sensor, divide pela área e vai saber qual que é a pressão que está sendo feita. Então, calcular qual que é a força total que é exercida. A gente já sabe que a gente já tem um número total de partículas, né? A gente já sabe que tem qual que é a forma que dá a variação da quantidade de movimento. A gente sabe que a força, ela é isso aqui, ó. A força, como eu falei, a definição de Newton é que a força ela é igual a uma variação da quantidade de movimento, tá? É isso aqui, ó. Quantidade de movimento. Só que essa quantidade de movimento, ela é o que, né? A gente entende a quantidade de movimento como uma massa vezes uma velocidade. Mas pode ser que seja uma massa
variável também, pode ser uma massa que está variando no tempo, ou seja, isso aqui, ó, aí vai ser o que? Isso aqui vai ser agora, não, isso aqui na verdade isso aqui vai ser uma massa variando no tempo e eu vou ter vezes a minha velocidade aqui agora, só que se eu tiver uma velocidade variando no tempo com a massa fixa, né, isso aqui vai ser o que? Velocidade, massa fixa vezes a variação da velocidade no tempo, que isso aqui é aceleração. Mas a gente sabe que essa definição dessa variação de quantidade de movimento é justamente essa força que a gente tem. A gente acabou até inclusive de derivar isso aqui em cima, de mostrar como é que ela está relacionada com a força que é gerada, né? Então tá beleza, a gente já sabe isso. Isso aqui vai ocorrer durante um certo período de tempo, então essa definição de força que a gente tem aqui, ó, que vem lá da segunda lei de Newton, tá? Ela nos dá exatamente essa quantidade essa definição, a gente usa a mesma definição para encontrar qualquer pressão. A gente está definindo aqui agora essa força é o total de força que essas minhas partículazinhas estão dentro desse domínio aqui, o total, quer dizer, é o total da quantidade de movimento que vai ser trocada pelas partículas que estão nesse volumezinho aqui determinado em verde, dentro dessa parte magenta, durante um certo período de tempo que elas vão bater e trocar a quantidade de movimento com o meu sensor de pressão, tá? Só isso. Então essa força determina isso. Agora vamos mexer, vamos substituir os valores que a gente tem, né? Porque a gente sabe que essa força aqui, esse número de partículas, a gente tem uma definição para ela, acabou de falar ali em cima, que é justamente isso aqui, ó. É o n sobre 2, a área vezes a velocidade média das partículas em y, né, vezes o ΔT, dividido pelo volume. Isso aqui na verdade não é mais velocidade, isso aqui é o volume total, tá? E isso daqui também é o que? Isso aqui, ó, é a nossa quantidade de movimento, ou seja, isso aqui é o nosso número de partículas. Isso daqui é a nossa variação de quantidade de movimento só daquelas partículas que estão em y. Isso aqui é o ΔT que está lá, está mostrado aqui embaixo, primeiro, tá? Então está ali tudo definido. E a força, a gente sabe que é o que? A pressão, na verdade, é a força sobre a área. A pressão é força sobre a área. Então a gente pode realmente simplificar essa fórmula bastante, né? A gente vai pegar essa fórmula que está aqui agora. Vamos lá, vamos dar uma simplificada boa nela, né? Para simplificar bastante. Vai ficar um N, a força é igual a isso aqui, deixa eu ver. Força é igual a N sobre 2, olha lá, vezes o A, VY, ΔT, dividido por V, tá? Vezes a 2M VY, correto? Isso aqui vai estar tudo dividido por ΔT. Tá? Então vamos cortar um monte de coisa aí que vai sair fora. A primeira coisa que eu posso cortar aqui, que eu já sei que vai cortar, é esse ΔT. ΔT em cima corta com ΔT embaixo, ou seja, aquela dependência temporal não aparece mais na minha definição de força, certo? E também a minha área, sim, aqui eu poderia pensar, essa área aqui vai ficar, né? Esse V aqui, ó, ele se mistura com esse V aqui também, vai virar um VY ao quadrado, tá bom? Esse N aqui, esse 2 aqui, ó, corta com 2 aqui de cima. Eu acho que corta mais alguma coisa, deixa eu ver. Fica essa área, fica esse volume, ou seja, no final, a minha força, eu vou escrever ela aqui embaixo, para ficar mais fácil para a gente enxergar. A minha força, a minha pressão, ela vai ser igual a força sobre a área, e ela é igual a NA vezes, vai ficar NA sobre V, né? N ou N, o A ficaram, o V ficou, então isso aqui é NA sobre V. E eu já vou jogar essa área aqui de baixo, aqui embaixo também, ó, o área também. O A da divisão da força sobre a área, tá? Vezes MVY ao quadrado, né? Nem preciso colocar isso aqui entre parênteses, na verdade, vai ficar assim, ó, MVY ao quadrado. Lembra até um pouquinho da parte de energia cinética. Nessa parte aqui a gente vai ter agora o corte, que a gente vai cortar as áreas somem. Ó, cortei a área em cima e embaixo. E eu fico só com esses termos que estão aqui mostrados. Ó. Isso aqui agora passa a ser a minha definição de pressão. Achei uma definição de pressão que já relaciona a quantidade de partículas, volume, o volume total, né, da minha caixa, com a massa das minhas partículas e também a velocidade que elas têm. Agora, partindo por essa consideração aqui, ó, a gente sabe que P, vamos jogar esse volume aqui para a parte para o lado esquerdo. A gente fica com essa formulação aqui, ó. PV é igual a N vezes aquela, uma parte que é quase uma energia, né, quase energia cinética. Se a gente multiplicar em cima e embaixo por 2, a gente sai exatamente com aquela definição que a gente tinha aqui, ó, que é a definição que a gente sabe que isso aqui é o quê? Energia cinética em Y das minhas partículas, né? Eu sei que isso aqui é definido dessa forma, eu falei que isso aqui é justamente energia cinética em Y. Componente Y da energia cinética a energia cinética da componente Y das minhas partículas.
Então nessa definição aqui já começou a ficar com a cara um pouquinho diferente. A gente já sabe que está com aquela cara de energia cinética. Isso aqui eu estou falando só da componente y. Se eu somar as três, né, somar a y com a x com a z, nesse caso são componentes escalares, então posso somar elas mesmo. Eu só vou passar isso aqui, essa fórmula vai se tornar, a partir da definição da hipótese da isotropia dinâmica molecular, ela se torna essa fórmula aqui, ó, PV é igual a 2 vezes N, que é o N, é o número total de partículas que eu tenho, dividido dividido por 3, multiplicado por essa formulação que é a energia cinética das partículas. Ou seja, aqui eu já estou relacionando duas coisas. Ó. Eu já estou relacionando a relação pressão-volume com a relação de todas, até está muito grosso aqui, com a relação da minha energia cinética. A minha relação pressão-volume, elas estão juntas relacionadas a uma energia cinética das partículas, energia cinética média das partículas. Você vê que aqui surgiu, esse 3 aqui, como eu falei, surgiu porque a gente passou do caso que era só o y, agora passou a média de todas as três. Então por isso que está somando ali agora. Então nesse caso aqui agora, a gente sai com essa formulação. E como a gente viu na definição de temperatura, a gente sabe que a nossa energia cinética média das partículas ela é relacionada diretamente à temperatura. Né? A gente tem essa relação, ou seja, isso daqui, ó, essa formulação aqui da energia cinética média das partículas, ela sai uma relação direta com a temperatura, que é essa formulação aqui que a gente acabou de ver. Então a gente pode sair com a nossa fórmula dessa maneira, ó. PV é igual a N, que é o número de partículas que eu tenho, vezes um K, que é aquela constante de Boltzmann, vezes a temperatura. Agora, partindo de todas as considerações que eu fiz, tem que se lembrar delas. Ó. Considerei que é um gás, considerei que é um estado de equilíbrio, considerei que é um movimento molecular livre e eu considerei que movimentos de rotação e vibração não são considerados. Estou considerando um gás mesmo, por quê? Porque se for um líquido tem forças intermoleculares mais fortes, eu não posso considerar só essas forças aqui de movimentação livre de partículas que eu estava considerando para os casos, o que são os estudos de Boltzmann, essas coisas aqui, agora também eu tenho que considerar que é o estado de equilíbrio, não tem também tem essa uniformidade, né, também da distribuição de partículas, também tem um movimento livre de moléculas, não tem forças de interação ou de repulsa que sejam relevantes. Nesse caso, eu posso considerar isso aqui. Isso tudo aqui, na verdade, é a consideração que a gente faz para chegar naquela hipótese do gás ideal. Né? Se a gente chegar nessa formulação aqui final, e agora a gente fizer de novo aquele processo que a gente fez lá atrás, e simplesmente sair aqui e multiplicar a gente fez isso lá na parte, né, de temperatura também, mas aqui agora a gente vai multiplicar novamente, ó, por número de Avogadro em cima e embaixo, a gente fica com esta formulação aqui. E o que tem de interessante nesta formulação? PV é igual a N sobre NA. A gente sabe o que é o N sobre NA, justamente esse N aqui, que é o número de mols que a gente tem. A gente sabe o que é o K vezes NA, porque a gente já definiu isso na parte da temperatura também. É justamente o nosso R, né, que é a constante universal dos gases. Até essa parte aqui nas minhas notas eu não usei o R barra, mas sempre é o R barra, né, sempre é o R aqui, ó, a constante universal dos gases. Então resulta nessa fórmula aqui que a gente está vendo embaixo. Olha só, eu vou mostrar para vocês. É o PV igual a nRT, ou seja, substituindo esses dois termos aqui dentro, eu saio com PV igual a nRT, que sai isso aqui tanto para a base molar, isso aqui ó, vale para a minha base molar, deixa eu excluir isso aqui da base molar, e esta formulação aqui, que é a formulação que talvez vocês conheçam até um pouco mais, é a formulação da base mássica. Ou seja, a unidade de R, ela depende de como você vai trabalhar ela, na verdade. Ou seja, ou você está trabalhando com a base molar, e aí você tem o R dado em joules por mol Kelvin, ou você trabalha na base mássica, você tem o R, o R daquele gás, ele vai estar com joules por quilograma Kelvin. Mas o que é PV? Deixa eu ver você PV, pressão vezes volume. O que é PV necessariamente? PV representa alguma coisa, né? Está meio estranho essa equação, talvez a gente não pense muito nisso, não, quando a gente fala de pressão-volume, né? Olha, vamos pensar o seguinte, um caso seguinte, eu vou executar um trabalho, tá? Um trabalho, a gente sabe que a fórmula do trabalho é a integral da força vezes um certo caminho, ou seja, se eu estou aqui agora com uma certa massa, eu aplico uma certa força sobre ela, e ela vai percorrer um certo caminho que eu vou chamar esse caminho de ds, isso daqui representa um trabalho, uma força sobre uma certa distância é um trabalho, certo? Isso é uma consideração que a gente sabe para considerar para considerar a definição do que é trabalho. Se a gente tivesse uma força que é só numa direção, uma força constante, um caminho que é conhecido, uma distância certa que a gente definir, essa integral é simplificada, ela vira simplesmente uma força vezes um S, que seria a minha distância, sei lá, e seria o que? A minha força ali constante vezes a distância S que foi percorrida. Agora, vamos fazer o exercício seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó, vou multiplicar aqui em cima e embaixo pela área, tá? Vou multiplicar em cima e embaixo por uma área.
Uma área que eu esteja executando uma certa força. Se eu executo uma força sobre uma certa área, o que ela representa para a gente? Eu só multiplicando essa força aqui por essa área. Ela vai representar para a gente uma pressão. E se eu multiplico um certo caminho, esse S aqui, por uma certa área, considerando que eu tivesse uma área aqui, ó, uma área que algo estivesse sendo feito, né? Uma área A. Se tivesse essa área aí, esse S vezes a área, ele dá o quê? Um caminho vezes uma certa área, ele dá um volume, ou seja, aqui eu saio com um volume. Ou seja, toda vez que eu falo de trabalho em termodinâmica, eu também posso entender que esse trabalho ele tem alguma relação com a pressão e com o volume. Um volume que foi executado um certo trabalho. A definição que a gente usa em termodinâmica para falar o que é trabalho, ela está relacionada a essa expansão, né? Expansão de áreas, empurrar um cilindro, aumentar o volume. A fórmula mesmo que a gente vê para trabalho em termodinâmica é essa aqui, ó, trabalho é igual a integral de uma pressão para um volume. E sempre que eu for botar volume aqui agora, eu vou botar esse traço, tá? Só para falar que é um volume tracejado, V tracejado é volume, para não confundir com velocidade. Então aqui eu tenho essa definição, que é a definição que a gente fala para trabalho. Ou seja, esta definição é igual a essa definição aqui, ó. São duas definições para trabalho. Uma pressão executada, uma pressão que é executada durante uma certa variação de volume, ela define um trabalho. Uma força que é executada durante um certo deslocamento, ela define um trabalho também. Então é a mesma consideração, só teve essa mudança de perspectiva, tá? Mas em termodinâmica a gente considera várias coisas como trabalho. Trabalho elétrico é trabalho magnético é trabalhos, todo tipo de atividade que pode ser executada que tenha uma atividade de fim de levantar um peso, ou ajeitar uma carga, qualquer coisa assim, ou girar um motor, tudo isso, girar um eixo, né, tudo isso é chamado de trabalho ou potência mecânica no caso da termodinâmica. E, bem, aqui eu acho que eu vou acabar. O que está falando? As propriedades de um sistema são independentes ou dependentes? É isso aí, eu deixo para depois, tá? Então vou resolver, mas essa ideia que eu queria deixar para vocês no final, que essa mesma equação aqui, ó, eu acho que eu acabei de falar, definimos o que é trabalho, né? Tem uma certa dependência e independência das propriedades realmente, né? Você pode aqui mudar, eu posso ter para uma mesma pressão, eu posso definir várias temperaturas, mas se eu seto aqui de alguma forma, se eu definir que eu tenho uma certa pressão e uma certa temperatura, eu acabo travando o meu sistema, eu só vou ter um tipo de definição para as outras propriedades dele. Ou seja, aqui já está meio indicativo de que as propriedades elas dependem, né, que para eu definir um estado eu preciso de pelo menos duas propriedades. Tá meio de propriedades que são independentes, né? Eu tenho assim, minha pressão muda, a minha temperatura muda independentemente e define vários estados. Quando eu defino duas propriedades, elas cercam e eu tenho só um possível estado para eles, né? Se eu estiver definindo duas propriedades com essa equação eu tenho isso. E essa equação vocês já devem ter visto também, SPV igual a NRT em algum lugar. Ela é chamada por alguns como modelo do gás ideal. Eu acho que a fórmula certa é chamar ela pelo nome que ela é vista mesmo em artigos, em trabalhos científicos. A gente chama isso aqui de equação de estado, tá? Eu vou botar aqui, ó. Vou trazer isso aqui para baixo. Isso aqui, vou botar até em verde, né? Olha só, isso aqui se chama equação de estado do gás ideal. E curiosamente, o que eu ia falar para vocês é isso aqui, agora eu me lembrei, que quando você está lidando com um gás em que ele atende a todas essas hipóteses que nós falamos aqui em cima, e essas hipóteses são quais? O seu gás ele está em estado de equilíbrio, ele tem um movimento de molecular livre, não tem nem repulsão nem atração dominando o movimento. Também você pode até desconsiderar essas questões de movimento de contração e vibração, mas o importante é que as moléculas se deslocam livremente, sem muitas interações, sem muitas forças entre elas, forças intermoleculares desprezíveis. Neste caso, assumindo essas condições, você pode usar a equação de estado de gás ideal, tá? Então é por isso que essa equação que ela acaba dando nesse problema, né? Ela termina aí, porque a gente faz esse modelo lá de cima para definir o que é pressão, e esse modelo tem todas essas considerações que são as considerações de um gás ideal também. Então a gente acaba na equação de gás ideal. E nisso aqui a gente viu como é que a gente acaba definindo a pressão, né? Como é que a gente chega numa pressão a partir disso. A pressão é sempre definida por esse movimento de choque, de troca de quantidade de movimento com uma certa área, tá? Então a pressão é meio definida, ela é definida pelo volume inteiro, na verdade, mas a ação dela é só nas paredes. Ela se aciona só em contato com uma certa superfície, tá bom? Ela é, na verdade, uma propriedade que é perceptível em qualquer lugar, mas ela é porque ela é linkada a todo o sistema, né? Mas a ação dela é dada pela força que ela exerce
nas paredes do sistema, beleza? Então termina aí, agradeço vocês, vemos na próxima aula.